Amigas, amigos, olá! Protestos no Nepal. Nas últimas semanas, o Nepal esteve envolto em protestos de rua, principalmente com jovens, com estudantes, que culminaram com a derrubada do primeiro-ministro Oli. Muito se tem falado sobre esses protestos nos últimos dias, inclusive muitas besteiras. Vamos tentar no podcast de hoje colocar um pouco mais a bola no chão, pensando no processo histórico do Nepal e alguns aspectos que estão se desenrolando no Nepal neste momento. Primeiro, uma ideia básica de localização. O Nepal é um pequeno e pobre país da parte centro-meridional da Ásia, sem saída para o mar. O Nepal é um país interior. Ele faz fronteira exclusivamente com a Índia e com a China. Sua capital é Katmandu e as principais cidades do país encontram-se na porção mais meridional, na fronteira com a Índia. Porque a fronteira com a China, mais ao norte, é uma área extremamente montanhosa. São as áreas montanhosas do Planalto do Tibete, onde nós encontramos picos elevados como o Monte Everest. Daí a concentração de cidades na parte mais meridional do país, onde nós encontramos a maior parte dos pouco mais de 20 milhões de habitantes do Nepal. Vamos a um pouco de política e história do Nepal. O Nepal é governado por uma monarquia absoluta desde o século XIX e até os anos 1950. É a dinastia Rana, uma monarquia absoluta, uma família monárquica chamada Rana. Essa dinastia Rana perdurará até 1951. Notem bem, nós estamos nos anos 1950 do século XX. Ali na China já ocorreu a Revolução Comunista, Mao Tse-tung já tomou o poder. Nós temos o nacionalismo indiano, há todo um movimento de afirmação política desde as antigas colônias europeias que culminará no movimento terceiro-mundista. Uma monarquia absolutista no Nepal é inconsistente com este cenário político mundial do século XX, com o cenário político regional do século XX em meados do século XX. A monarquia, pelas suas inconsistências, cai e é substituída por um governo monárquico, ainda monárquico, mas constitucional. Não é mais monarquia absoluta, é uma monarquia constitucional. Trata-se então da queda da família Rana e até 1955 nós vamos ter entronado o rei Mahendra. O rei Mahendra é entronado em 1955. Em 1959, há eleições parlamentares com vistas à formação dessa dita monarquia constitucional. Agora vejam como o Nepal tem uma política instável. Em 1959, um processo iniciado no início dos anos 1950 culmina com a possibilidade efetiva de uma monarquia constitucional. Mas já no ano seguinte, 1960, o rei Mahendra introduz o sistema Panchayat. O sistema Panchayat pressupõe a eliminação dos partidos políticos do próprio parlamento recém-constituído. Panchayat é a denominação local para conselhos, é a denominação nepalesa para conselhos locais. Conselhos locais que têm autoridade delegada pelo rei para exercer controle sobre partes do território. Trata-se, na prática, de um disfarce de uma nova monarquia absolutista. O Nepal vivia em uma monarquia absoluta desde o século XIX. Na década de 1950 tentou-se furtar a esta condição. Não durou 10 anos, não durou um ano esta monarquia constitucional. Voltamos a um regime absoluto monárquico na forma do sistema Panchayat. Sistema que é herdado pelo próximo rei do Nepal, o rei Birendra, que assume o poder em 1972. Chegamos à nossa história política do Nepal aos anos 1990. Novamente eu sugeriria a vocês, temos uma inconsistência nos anos 1990 com um país que mantenha um regime monárquico absolutista. A China já está passando por abertura econômica com forte atração de investimento externo direto. A Índia, o outro vizinho do Nepal, também em um cenário mundial pós-Guerra Fria, com o fim da União Soviética, quando nós tínhamos uma apologia à globalização neoliberal. No Nepal, um país isolado em monarquia absoluta, não é condizente com este cenário. Daí, novamente, a gente tem uma inconsistência com o cenário internacional que vai se aliar com as pressões domésticas do movimento Jana Andolan. Jana Andolan é uma expressão
no idioma nepalês, que é mal traduzida em português como Insurgência do Povo. É um movimento de revolta popular, Jana Andolan, um movimento que busca acabar com a monarquia constitucional, com vistas à formação de um regime multipartidário com eleições parlamentares. O movimento é encampado principalmente por dois partidos, o Congresso Nacional e o Partido Comunista Marxista-Leninista. Esses dois partidos conseguem, portanto, um viés de constitucionalidade para a monarquia, algo que era demandado já há quase meio século, desde a década de 1950. Mas neste contexto de pressões populares, o Jana Andolan, nós passamos a ter uma nova camada de tensões, uma nova camada de pressão. A partir de 1996 começa a Guerra Civil Maoísta, organizada principalmente por outro partido comunista do Nepal, um partido comunista que não é reformador, é um partido comunista que propõe transformações mais radicais no Nepal, o Partido Comunista Maoísta. Essa guerra civil foi de extrema violência, mas com uma crescente adesão popular. Nessa guerra civil houve o assassinato do antigo rei Biendra, substituído que foi pelo rei Gyanendra. O rei Gyanendra, em meio às tensões que estavam dadas no país com a guerra civil maoísta, buscou romper com o resultado de Jana Andolan I, romper com a ideia de monarquia constitucional e fazer como o velho rei Mahendra, reconstituir a monarquia absoluta. Entretanto, o cenário já era de fragilização da monarquia, principalmente a partir dos anos 2000, com uma nova onda de protestos populares do Jana Andolan II. Lembrem-se, Insurgência do Povo, Jana Andolan II. Dentro deste contexto, a monarquia definitivamente caiu. Não temos mais a ideia de reforma com vistas à monarquia constitucional. Agora a monarquia caiu, substituída que foi por uma república federativa parlamentarista, com divisão de poderes, com um parlamento, poderes independentes, com uma constituição. Mas vejam mais problemas ou pelo menos peculiaridades da política nepalesa. O regime monárquico cai na década de 2000, em meados da década de 2000. Só em 2015 nós passamos a ter a primeira constituição do Nepal. E ainda mais, no cargo de primeiro-ministro, pela primeira vez ocupa este cargo na República do Nepal o primeiro-ministro Kaiorola. Esse primeiro-ministro estava no seu quinto diferente mandato. Isso significa que ele tem uma participação histórica na política nepalesa, e ele não é exceção. A política nepalesa é formada por políticos ancestrais que ocupam instituições igualmente antigas numa lógica de continuismo. A ideia é, apesar de a monarquia ter caído, apesar de nós termos agora uma constituição, vai demorar ainda, né, 2015, apesar de haver divisão de poderes, mas as personalidades no exercício da política ainda são as mesmas. Falando de política, falando de partidos políticos, vamos dar uma olhadinha nesses partidos políticos do Nepal? São 2 ou 3 partidos políticos mais importantes no Nepal. A gente já citou eles, né, na evolução política. O primeiro deles eu citaria como o Congresso do Nepal. Ele tem uma tradição social-democrata, é centrista, foi muito importante nas revoltas do Jana Andolan I e II nos anos 90 e nos anos 2000, tem bases em setores urbanos, na classe média e em parte do campesinato. Mas nós temos ainda o Partido Comunista Marxista-Leninista, que é reformista e participou ativamente também do Jana Andolan I e II. Temos ainda o Partido Comunista Maoísta, que busca transformações mais radicais no Nepal. Estes 2 partidos se fundiram em um único partido comunista no ano de 2018, o Partido Comunista Unificado.
Esta fusão não durou muito tempo. Em 2021, esses partidos se separaram, voltaram a atuar independentemente. Como resultado, nós temos esses três como os mais importantes partidos hoje no Congresso do Nepal, no Parlamento do Nepal. Em primeiro lugar, aparece o Partido Comunista Maoísta. Ele tem 18 cadeiras na atualidade. Em segundo lugar, aparece o Congresso do Nepal, com 16 cadeiras. O Partido Comunista Marxista-Leninista aparece com 11 cadeiras. Notem bem, nós encontramos no Nepal um partido de centro-esquerda entre os três maiores e dois partidos ditos comunistas, o marxista-leninista e o maoísta. Como é, entretanto, a política econômica do Nepal? É uma política econômica que nas últimas 2 décadas se assemelhou fortemente ao que a gente chama de neoliberalismo. O Nepal introduziu privatizações, abertura econômica e, principalmente, sujeição às pressões do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, em uma lógica do que nós denominamos aqui no Ocidente de realismo fiscal, corte de gastos, corte de gastos públicos, de investimentos sociais. O governo do Nepal não deixa de ter programas sociais, mas eles têm um caráter mais pontual, eles não são estratégicos, eles não fazem parte de um modelo de desenvolvimento político-econômico de longo prazo, em um governo que na prática se assemelha mais a um governo de país que implementa políticas neoliberais no Ocidente, apesar, insisto, de ser um país governado por 2 partidos comunistas. Como resultado, a estrutura econômica depende de turismo e remessa de lucros do exterior de trabalhadores. O Nepal tem déficit migratório. Sai mais gente, emigra mais gente do Nepal do que chegam pessoas, do que chegam imigrantes. Os imigrantes nepaleses em outros países, principalmente a Índia, remetem recursos de volta para o país. Esses recursos são estimados por alguns formadores de 15% a 20% do PIB do Nepal. Temos ainda o turismo como uma atividade muito importante. E vejam como isto é um tanto vulnerabiliza, vamos dizer assim, a economia nepalesa. Turismo em 2020 e 2021, no auge da Covid-19. Turismo no Nepal agora em instabilidade política? Claro que não, e consequentemente isso prejudica a atividade econômica em geral do país. Consequentemente, nós temos aspectos demográficos e sociais bastante precários no Nepal. Vamos dar uma olhadinha nesses aspectos demográficos e sociais. Estrutura etária do Nepal. De 0 a 14 anos, nós temos 30% da população. De 15 a 24 anos, 21% da população. Isso já salta aos olhos. Nós temos mais da metade, 51% da população nepalesa até 24 anos de idade. Os protestos de rua recentes no Nepal foram veiculados pela imprensa como sendo protestos da geração Z. Agora, vejam a obviedade, né? O caráter óbvio, estupidamente óbvio de uma afirmação como essa. Primeiro, vocês conhecem protestos massivos que envolvem população adulta e principalmente idosa? Eu não conheço. Mais ainda para o Nepal, onde as populações de 65 anos ou mais são de 5% da população. Protestos massivos com 5% da população é uma contradição em termos. Então é óbvio que em qualquer lugar nós temos jovens participando mais ativamente de protestos. Mais ainda no Nepal, que tem uma estrutura etária típica de país de baixo desenvolvimento socioeconômico, com um percentual significativo de população jovem. Nós encontramos ainda, além da pirâmide etária nepalesa, o indicador índice de Gini. Lembrando que o índice de Gini varia de 0 a 1. Se o índice de Gini, que calcula a distribuição de renda, der 0 para uma sociedade, significa renda perfeitamente distribuída. Se der 1, significa que há concentração máxima de renda. O Nepal tinha, em 2011, um índice de Gini relativamente elevado, 0,49. É um índice de Gini tolerável, mas relativamente elevado. Mas até 2019 subiu para 0,58. Dentro desses governos de partidos comunistas no parlamento nepalês e que implementam medidas de cunho neoliberal. Como resultado, crianças
abaixo do peso com até 5 anos de idade, 30% das crianças nepalesas. Densidade de médicos por habitante, no Nepal 0,6 por 1.000 habitantes. Só para a gente ter uma ideia, no Brasil nós temos uma média de médicos por habitante um pouco abaixo do recomendado internacionalmente. O Brasil fica entre 2,5 e 3 médicos por 1.000 habitantes. O Nepal, 0,6. E finalmente uma última coisa, o Nepal está no Planalto do Tibete. O Planalto do Tibete tem instabilidade geológica, sismos frequentes e intensos, inclusive um agora em janeiro de 2025, que deixou algumas dezenas de mortos e grandes problemas infraestruturais. Temos, portanto, um país em instabilidade política, com instituições políticas frágeis. Temos um país que se desdobra disso com condições econômicas precárias, condições sociais precárias à população. É nesse contexto que surgiu a revolta de há poucas semanas. Revolta que tem alguns fatores um tanto óbvios. A corrupção endêmica dos partidos políticos que são frágeis em coalizões. Em uma sociedade que acaba sendo extremamente desigual, não apenas na renda, como no acesso ao poder. Acesso ao poder e renda que são privilégio de poucos, privilégio dos Nepo Babies. Eles ficaram muito conhecidos durante a revolta no Nepal, tendo em vista a pressão dos jovens em protestos nas redes sociais, publicando de maneira crítica as imagens dos filhos de políticos nepaleses, dos filhos de empresários nepaleses, que têm uma vida luxuosa, que ostentam o seu luxo nas redes sociais, enquanto a maior parte da população vive em condições mais ou menos precárias. Isso é um fator das tensões recentes no Nepal. Mais ainda, nós encontramos as próprias redes sociais como um fator de veiculação dessas ideias, a partir de redes sociais nas quais os jovens nepaleses entram em contato com outros países do mundo em uma pressão que pode estar vinculada a uma ideia de democracia, não necessariamente democracia, já vamos tentar confirmar isso, e principalmente na dita pressão antissistêmica, que é típica da extrema-direita em várias partes do mundo. A ideia difusa de sistema como sendo um misto de governo, instituições, inércia política, uma ideia difusa de sistema contra a qual esses entes de extrema-direita se levantam em vários países do mundo, aqui no Brasil também, e, portanto, chegando também aos jovens nepaleses através das redes sociais. Diante de uma pressão cada vez maior da sociedade contra essas estruturas políticas e econômicas arcaicas, contra o nepotismo, Nepo Baby, nós temos o governo nepalês do primeiro-ministro Oli proibindo recentemente várias redes sociais. Foi o estopim. Estopim, não foi a causa dos protestos, do movimento, foi o estopim, a todo o contexto que a gente está tentando mostrar no podcast, a todo o contexto que leva a esta pressão, que já aconteceu em outras oportunidades, já na Andolan 1 e 2, mas agora a proibição de redes sociais foi então esse estopim dos protestos que culminaram com a deposição do primeiro-ministro Oli. Bom, o primeiro-ministro Oli cai, e quem entra no lugar do primeiro-ministro Oli? Aí aparece uma besteira, uma papagaiada sem tamanho, veiculada por meios de imprensa, às vezes com alguma solidez, com alguma respeitabilidade. Foi indicada como primeira-ministra do país Sushila Karki. Sushila Karki foi indicada, entre outros, porque ela não está ligada à política partidária tradicional do Nepal. Há uma pressão contra os partidos políticos, há uma pressão contra o dito sistema. Ela é de fora desses partidos tradicionais, porque ela vem do Poder Judiciário e tem um histórico de combate à corrupção dentro do Poder Judiciário, inclusive de atritos
com vários políticos tradicionais nepaleses. Nesse contexto de revolta, o nome dela ganhou maior expressão. Uma senhora bastante respeitável, vamos dizer assim, a partir da sua idade, né, dentro do Poder Judiciário. Mas como ela foi escolhida como primeira-ministra? As manchetes de jornais apontam que ela foi escolhida no Discord, porque os jovens da geração Z teriam feito um servidor Discord, né, uma série de debates e votação. Ainda algumas reportagens destacavam como isto foi incrivelmente avançado do ponto de vista político digital em escala mundial, porque eles reuniram mais de 160 mil pessoas nesses servidores para debater e votar. Vamos considerar que eles reuniram realmente 160 mil nepaleses nesses servidores. Eu acabei de falar no podcast que a população do Nepal supera 20 milhões de pessoas. Eu gostaria que eleição é essa, eu gostaria de saber qual é a representatividade desta eleição que escolhe uma pessoa com 160 mil participantes em um universo de 20 milhões. Então isto tem alguma factibilidade? A ideia é claro que não tem factibilidade. Nós tivemos a escolha da atual primeira-ministra de uma outra forma. Houve a eleição no Discord com os seus incríveis 160 mil participantes? Sim, houve mesmo, isso aconteceu. Mas vamos colocar um adendozinho que não aparece em várias reportagens, alguns editores esqueceram disso. A primeira-ministra foi validada a partir de um acordo entre as principais lideranças partidárias, o presidente do Nepal, e o chefe do exército, o chefe das Forças Armadas. Então, quem elegeu a atual primeira-ministra interina, Karki, segundo alguns meios de imprensa? Foi o Discord. Vamos colocar de uma maneira um pouco mais séria, menos espalhafatosa, né? As autoridades políticas nepalesas pegaram o nome do Discord. Este nome vem dos manifestantes de rua? Vem. Então vai ter aceitabilidade deles. Esse nome tem aceitabilidade, tem palatabilidade, vamos dizer assim, por parte da estrutura política nepalesa, né? Sim, tem. Então é a tampa da panela. É a primeira-ministra interina que ocupará o cargo até março do ano que vem, quando novas eleições parlamentares vão ser realizadas. Então não foi o Discord que fez a eleição. Colocando de uma maneira mais séria, o Discord teria sido um fator de pressão dos manifestantes em favor de um nome. O limite do uso do Discord foi esse, e não de escolha da primeira-ministra. Bom, aí a gente já aponta para um primeiro problema na análise dos problemas, dos protestos lá no Nepal. Vamos enfrentar esse primeiro problema, o problema analítico, foco de análise dos problemas nepaleses. Há quem diga que foi um protesto da geração Z. Agora, o que a categoria analítica geração Z tem para explicar os protestos lá no Nepal? A resposta é absolutamente nada. Porque, como eu falei há pouco, todos os protestos em todas as partes do mundo são feitos por populações jovens, inclusive no Nepal. Nós vimos no podcast agora que houve nos anos 1990 e nos anos 2000 o Jan Andolan 1 e 2. Jan Andolan 1 foi protagonizado pelas gerações Baby Boomer e X. Jan Andolan 2, dos anos 1990, foi realizado pelas gerações X e Y, os Millennials. Mas será que aparecia o Jan Andolan 2, ou melhor, o protesto millennial do Nepal? Não. Era Jan Andolan 2. Agora, estranhamente, virou o protesto de geração Z. Não é um protesto da geração Z, é um protesto dos jovens, como acontece recorrentemente no Nepal nos anos 1990 e 2000 e também em outros lugares. Em outros lugares, como, por exemplo, no Sahel africano. No Sahel africano nós temos, nos últimos anos, golpes de Estado, golpes militares, golpes de Estado protagonizados por militares contra governos estabelecidos há décadas. Golpes de Estado, por sinal, que tem um viés, um verniz nacionalista. Golpe de Estado leva a pessoa ao poder sublevando a ordem e precisa, portanto, se legitimizar eventualmente. E lá no lá no Sahel africano, isso está acontecendo, porque principalmente as populações jovens
estavam extremamente descontentes de estruturas políticas anteriores, que eram viciadas pelas necessidades estrangeiras, europeias em especial, mantendo as condições socioeconômicas as mais precárias, sem horizonte de futuro para essas populações jovens. Então há apoio popular a esses golpes militares no Sahel africano, que vem principalmente de populações mais jovens. Alguém fala que são os golpes militares da geração Z? Praça Tahrir no Egito em 2011. Jornadas de junho no Brasil em 2013. Quem fez isso? Jovens. Eram da geração Millennial. A gente fala de revolta Millennial da Praça Tahrir? Jornadas dos Millennials no Brasil? Não. Então, novamente, há uma categoria analítica chamada geração. Geração Z, geração Y, geração X e assim sucessivamente. Essa categoria analítica é aplicável ao fenômeno do Nepal? Não, não é. Então é uma revolta popular, é uma revolta que envolve populações jovens, como, insisto, as duas revoltas fortes anteriores do Nepal, Jan Andolan 1 e 2. Visto esse primeiro problema, vamos a um segundo problema, né? O protagonismo jovem dessa revolta do Nepal, especialmente no que diz respeito ao uso do Discord. Já sugeri isso agora para vocês, né, pensando nos dados. 20 milhões de pessoas, mais de 20 milhões de pessoas no Nepal, 160 mil pessoas no servidor Discord. Tem representatividade? Vamos aprofundar isso. O Nepal tem uma taxa de urbanização em 2017 de menos de 20%. A imensa maioria da população vive nas periferias, na região periurbana ou na zona rural. Será que esses manifestantes jovens que manipulam o Discord têm legitimidade, representatividade junto a massas de populações camponesas do Nepal? Vamos a mais um comparativo histórico. Era Cuba da década de 1950. Ao longo de uma década praticamente, personagens como Fidel Castro, Raul Castro e Ernesto Guevara estiveram em armas contra o ditador Fulgêncio Batista, mas eles conseguiram apoio popular, apoio do campesinato, em um lento processo de conscientização desse campesinato, tendo em visto a guerrilha ter partido do meio rural. Quando eles derrubaram Fulgêncio Batista em 1959, um dos fatores era o massivo apoio popular desde o campesinato de Cuba. Será que isso acontece hoje lá no Nepal? Ou será que é uma revolta de um grupo bastante restrito da sociedade, jovens que têm renda e inserção na sociedade para ter, entre outros, meios digitais em uma sociedade relativamente pobre? Meios digitais. Vamos dar uma olhadinha nesses dados. Então, houve uma eleição no Discord, mas em 2025, 55% da população do Nepal acessava a internet. Metade não acessava. Em 2025 também nós temos 48% da população nepalesa acessando redes sociais, menos da metade. 37% dos domicílios nepaleses em 2021 tinham acesso à internet. Então, será que há representatividade desses jovens em uma sociedade na qual apenas 63% das pessoas são alfabetizadas? Alfabetizadas, apenas 63%, e com uma grave diferença entre população masculina e feminina. Alfabetização masculina, 76%, feminina, 53%. Vamos cruzar intuitivamente dois conjuntos de dados. Não é uma análise científica, mas é uma análise intuitiva. A gente tem a maior parte da população nepalesa, 51% de jovens até 24 anos. E há uma grave desproporção de alfabetização entre homens e mulheres. E, portanto, nós temos muitos jovens superdemocratas que contribuíram para a queda do regime do Oli. Mas esses jovens toleram um percentual significativo de meninas, de adolescentes, né, de jovens adultas, analfabetas em uma sociedade altamente patriarcal, altamente machista. Então nós temos fraturas, nós temos inconsistências nestas formas de averiguação, da revolta nepalesa deste momento. E finalizando com uma última coisa, a revolta veio de meios digitais. Meios digitais são muito importantes para viabilizar o início de revoltas populares potentes, porque cria o chamado enxameamento.
Eu estou aqui na minha casa, no conforto do meu sofá, acesso a minha rede social e vejo uma pessoa que eu sigo. Opa, se eu sigo, eu tenho filia frente a essa pessoa. Eu quero saber desta pessoa. Essa pessoa está num protesto de rua. Mais ainda, essa pessoa está apanhando das autoridades policiais neste protesto de rua. Eu gosto dessa pessoa, eu gosto das pautas dessa pessoa e vejo que essa pessoa está sofrendo por essas pautas que eu gosto também, que eu também compartilho. É possível, então, diante disto, um rompimento da zona de conforto. Eu saio do meu sofá, onde eu estou manipulando a rede social, e vou para o protesto de rua. É muito comum, portanto, que a partir de redes sociais, revoltas populares ganhem as ruas, mas isso tem limites. Isso tem limites porque as revoltas de origem nas redes digitais ganham volume muito rapidamente e perdem norte muito rapidamente. É fogo de palha, porque frequentemente não há um projeto social, um projeto político, não há uma ideologia de entendimento da sociedade. Eu estava na minha casa e vi que uma pessoa que eu gosto, que pensa como eu, está sofrendo na mão dos policiais e saio na rua no próximo protesto. Mas qual é o sentido de sociedade que eu quero? Quais são as estratégias para implementar essa sociedade? Nada disso está respondido. E, consequentemente, esse protesto ganha volume rapidamente, tanto quanto, na melhor hipótese, perde volume. Nós podemos dar pelo menos 2 exemplos disto. O primeiro é a Primavera Árabe no Egito, que eu já citei. A Primavera Árabe no Egito, onde nós tínhamos muitos jovens millennials em 2011 protestando contra o, chamarei de ditador, Hosni Mubarak, presidente do Egito. Os protestos culminaram com a queda de Hosni Mubarak. Perfeito, perfeito. Após a queda de Hosni Mubarak, foram organizadas as primeiras eleições da história do Egito, as primeiras eleições presidenciais da história do Egito, na qual um grupo político em histórico banimento pôde acessar a presidência na figura de Mohamed Morsi. Mas peraí, que grupo político era este? Um de 2 grupos políticos importantes do Egito. Na verdade, o partido político que representava a Irmandade Muçulmana. Só que a Irmandade Muçulmana é um partido fundamentalista sunita. E Mohamed Morsi buscava implementar um Estado confessional sunita no Egito. Isso causou crescente descontentamento junto à sociedade, junto aos antigos manifestantes. Mais ainda, manifestantes que, de novo, no enxameamento de redes sociais, derrubaram um presidente e têm uma visão ilusória acerca da transformação que não vai acontecer na velocidade que eles demandam. Diante do crescente descontentamento popular, o outro grupo político importante do Egito se aproveitou disto, canalizou o descontentamento da população e deu um golpe de Estado, derrubando o recém-eleito Mohamed Morsi. Novas eleições foram realizadas e foi eleito presidente o Marechal Sisi, que está na presidência até agora. E um detalhe, qual é este outro grupo importante na história política do Egito? Os militares. São 2 grupos importantes na política do Egito, a Irmandade Muçulmana de um lado e os militares de outro. Os militares estão no poder desde os anos 1950, na figura do coronel Nasser, que fica na presidência até os anos 1970, substituído pelo seu vice, Anwar Sadat, que fica na presidência até o final dos anos 1970, substituído pelo seu vice, Hosni Mubarak, que cai na Primavera Árabe. Nós temos o pequeno hiato temporal da Primavera Árabe até meados dos anos 2010, quando volta ao poder os militares, na figura do Marechal al-Sisi. E, portanto, vejam, um protesto que não tem estratégia política, não tem uma ideologia de sociedade. E, ironicamente, possibilitou a volta ao mesmo. Então, nós temos hoje uma estrutura política no Egito que é a mesma pré-Primavera Árabe. Que bom para o Egito. Porque aqui no Brasil foi um pouco pior. Aqui no Brasil não foi irônico, foi trágico. Porque nós tivemos as jornadas de junho de 2013. Essas jornadas de junho começaram com o MPL, cuidado com a sigla, Movimento Passe Livre. Não é Movimento Brasil Livre de Kim Kataguiri, de Mamãe Falei e essas outras criaturas que flertam com o fascismo de extrema-direita. É Movimento Passe Livre,
a esquerda no espectro ideológico, que defendia a democratização da mobilidade urbana. E em 2013 estava protestando na cidade de São Paulo contra o aumento de preços das tarifas de ônibus. A Polícia Militar reagiu, a Guarda Civil Metropolitana reagiu com a truculência de sempre, gerando, como estou abreviando, é claro, mas gerando, como eu falei anteriormente, a ideia de compadecimento, de solidariedade, de empatia e enxameamento. Esses protestos se tornaram muito volumosos, não apenas em São Paulo, mas em cidades brasileiras, nas jornadas de junho de 2013. Onde elas começaram? Na esquerda, democratização da mobilidade urbana, mas os jovens em protestos nas jornadas de junho de 2013 tinham a marca da diversidade e contradição político-ideológica. Havia jovens de esquerda, haviam jovens conservadores, neoliberais, haviam jovens que não sabiam, eram extremamente reacionários e flertavam com aquilo que viria a ser o fascismo brasileiro dos próximos anos. Desde as jornadas de junho, nós temos ondas de manifestações no Brasil que culminaram com os protestos de golpe contra Dilma Rousseff, governo do retrocesso, Michel Temer, só superado pelo governo reacionário fascista de Jair Bolsonaro. Então nós tivemos no Brasil um caso talvez pior do que o caso do Egito. Lá, ironicamente, eles voltaram ao mesmo depois da Primavera Árabe. Aqui no Brasil nós partimos de protestos da esquerda e ganhamos governos fascistas de extrema-direita, 4 anos de Jair Bolsonaro. E vamos jogar tudo isso para o Nepal. São protestos enraizados em setores jovens da sociedade. Sim, todos os protestos são. São jovens que estão buscando conscientização ampla dos amplos setores camponeses da sociedade nepalesa? Parece que não. Mobilizando Discord, 160 mil pessoas em um universo de mais de 20 milhões. Em uma estrutura política que tem resiliência, que consegue manter mesmo os personagens e instituições há mais de meio século. E, portanto, será que dá para ser otimista em relação a estes protestos no Nepal? Não, não tenho nenhum otimismo, não tenho qualquer otimismo acerca destes protestos, mas os próximos meses é que responderão. É isso para hoje, o nosso podcast tratando das revoltas no Nepal. Quem tiver alguma dúvida, algum problema já sabe, é só me encontrar a qualquer tempo nas redes sociais. Abraço para todas e todos e boa sorte.